Oi, tudo bem? O mundo inteiro está impactado, o mundo está chocado com o que aconteceu com o ex-presidente dos Estados Unidos, agora candidato a presidente novamente, o Donald Trump, quando aconteceu aquele atentado. Não tem como questionar o que aconteceu. Não tem como argumentar contra os fatos. Então aquele foi um atentado real. Quando houve o atentado contra o Bolsonaro, muitas pessoas ficaram em dúvida, se levantaram algumas suspeitas, mas contra o ex-presidente dos Estados Unidos não existe dúvida nenhuma, realmente sofreu um atentado. E apareceu aí também um profeta, uma pessoa do mundo cristão, e ele profetizando, aliás, ele profetizou alguns meses atrás que isso iria acontecer. Ele falou com uma riqueza de detalhes incrível. Então muita gente está acreditando que ele realmente profetizou que ia acontecer com esse candidato a presidente dos Estados Unidos. E muitas pessoas estão até entusiasmadas com isso, porque o Donald Trump, ele defende alguns segmentos cristãos. Então os cristãos, eles estão mais alinhados com o seu governo, com a sua proposta de governo. Então parece tudo muito interessante. E nesse caso as pessoas chegam a entender que ele foi salvo por um milagre, porque Deus quer ele na Casa Branca. Deus quer esse presidente na Casa Branca. Até aí tudo bem. Mas nós sabemos que o diabo, ele é o sedutor de toda a humanidade. E se isso não passar de uma grande armação? Afinal de contas, nós sabemos, segundo a profecia de Apocalipse capítulo 13, ali no verso 11, que os Estados Unidos, ele é a segunda besta. Evidente que os Estados Unidos, ele é direcionado ali pelo seu governo, pelo seu presidente. E nós sabemos também que haverá uma união entre igreja e Estado no final do mundo. Ou seja, a igreja cristã, alinhada com esse governo, porque tudo indica agora que ele ganhará as eleições. E se não for desse governo, do Donald Trump, se não for dele que sai o decreto dominical, já pararam para pensar sobre isso? Então a ideia de que ele é um governo de Deus, de tudo que está acontecendo, vai levar o mundo cristão a entender que o decreto dominical é uma coisa que vem de Deus, já que ele é o presidente, que aparentemente vem da parte de Deus. Então quando a gente vê essas coisas acontecer, a gente tem que ter cuidado, porque nós sabemos que no final haverá a imagem da besta, e essa imagem da besta, ela vai a favor da besta, ou seja, nós sabemos que os Estados Unidos, ele vai homenagear o papado, ele vai fortalecer o papado se houver um decreto dominical. Então a gente tem que ter todo o cuidado do mundo, examinar as escrituras, porque o engano no fim do mundo, o próprio Jesus falou que no final do mundo, possivelmente até os escolhidos, se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Então antes da gente ficar entusiasmado, o mundo cristão ficar entusiasmado, imaginando que esse homem veio da parte de Deus, precisamos ver todos os detalhes da profecia, para que a gente não seja enganado. Também não podemos tirar decisões precipitadas, nem de um lado e nem de um outro. Tem um momento da gente prestar atenção nos acontecimentos e a gente sempre tomar a decisão lá de Deus, porque o momento da história do mundo é crítico.
E o diabo está jogando suas últimas cartas para separar o mundo ainda mais de Deus e para perseguir ferozmente o povo de Deus agora no final dos tempos.